Gostaria um conjunto de reflexões sobre a questão do voto obrigatório. A minha posição é contra. Quer dizer, eu sou. Todos estes institutos, respeito ao sistema político, ao sistema eleitoral, etc., são institutos que têm uma função. O Dr. Freitas-Moral enunciou a função. O voto obrigatório, se fosse num país com as características portuguesas adotado, seria, no fundo, para garantir uma legitimidade artificial. Não há outra maneira de pensar. Não se passa da mesma forma em todos os países. Por exemplo, um país próximo culturalmente de nós tem voto obrigatório, o Brasil. No Brasil há recorrentemente esta discussão sobre se deve haver voto obrigatório ou não deve. O Brasil tem circunstâncias políticas. Por exemplo, no dia em que desaparecer o voto obrigatório no Brasil, se eu fosse brasileiro, seria a favor do voto obrigatório no Brasil. No dia em que, parece-me a mim, que desaparecer o voto obrigatório no Brasil, o peso, por exemplo, da bancada evangélica é tão grande que muito provavelmente se torna avassalador e se torna hegemónico. É quase impossível fazer sondagens fiáveis. Com certeza não é isso que está em causa. O que estou a dizer é que num país, por exemplo, muito diferente sociologicamente do nosso, em que houvesse, por exemplo, uma minoria religiosa altamente mobilizada, capaz de, no fundo, mobilizar o seu eleitorado para aceder a cargos públicos, ao Parlamento, eventualmente à governação, etc., como é o que hoje acontece no caso brasileiro. Uma situação como a de voto obrigatório teria de ser equacionada naquilo que ele indica. Há uma voz aqui da opinião pública que é compulsória, que tem de haver, e que assegura, no fundo, um equilíbrio de forças que é virtuoso. No caso português, onde é um país com homogeneidade... Se calhar teríamos um momento de estabilidade que temos no Brasil. Ninguém gostava que Dilma ganhasse as eleições. Não, mas não é esse o caso. O caso português é o caso de um país com uma homogeneidade cultural insuspeita, sem problemas de minorias sociais, religiosas ou politicamente radicais. E, portanto, uma solução institucional como o voto obrigatório seria, ou serviria, no caso, com todas as virtudes que isso também possa ter, para, no fundo, camuflar uma situação que tem de ser atacada nas suas causas e não nos seus sintomas. Quer dizer, essa parece uma questão muito... Enfim, no entender é muito clara. Sobre a reflexão geral que se fez em termos do sistema político, eu acho que há que distinguir o modo como o sistema político funciona na sua formalidade daquilo que é a prática política. Porque nós vivemos num sistema presidencialista, quer dizer, e, portanto, não houve mudanças relevantes do ponto de vista institucional, a não ser o que é que mudou nos nossos anos de democracia, ao longo das nossas décadas de democracia, ao nível do funcionamento do sistema. Mudou a prática política dos presidentes. Quer dizer, os presidentes têm tido crescentemente uma prática política que exerce as prerrogativas presidenciais pelo mínimo, a não ser casos pontuais, como foi, por exemplo, a dissolução do Dr. Jorge Sampaio, por exemplo. Quer dizer, portanto, solucionar esta questão apelando à formalidade do sistema, sem atacar a sua verdadeira causa, que no fundo são as práticas políticas que estão subjacentes ao próprio funcionamento do sistema, parece-me, no fundo, tapar o sol com a peneira. Parece-me que é. E, portanto, previsivelmente, as coisas mudarão muito pouco se nós Deixamos aqui várias ideias. Com certeza, e as ideias são absolutamente fundamentais. Agora, não tem uma solução. Agora, por exemplo, nós hoje, Mas temos que encontrar uma solução. Não podemos ter mais metade das pessoas. Nós vivemos um presidencialismo no Primeiro-Ministro. Não sou eu que o digo, uma formulação que salvo erro, era o professor Adriano Moreira que a citava. Quer dizer, um presidencialismo do Primeiro-Ministro, no fundo. Quer dizer, nós temos um sistema que se consolidou através de uma leitura minimalista por parte dos Presidentes da República das suas prerrogativas constitucionais e, portanto, através do investimento no Governo, e neste sentido na cabeça do Governo, nós temos, agora, tivemos a consumação disto com a ideia das primárias. A ideia das primárias, não é? A ideia das primárias parece como a consumação de um sistema que realmente se concentrou e se investiu na constituição
no fundo, dos líderes partidários, como, basicamente, o chefe do sistema, a peça-chave do sistema. Quer dizer, não há muita mudança. Quer dizer, são presidentes do Conselho, para pôr as coisas neste sentido, são presidentes do Conselho sem, quer dizer, sem esse título. Só para trazer aqui um pequeno elemento de contraditório, que é o seguinte. De facto, a prática tem sido a de um sistema quase parlamentar. Enfim, o Sr. Geraldiano, sobretudo no seu primeiro mandato, ainda tentou assumir algumas funções próprias de um semi-presidencialismo tipo francês, mas os partidos políticos, sobretudo o PS primeiro e depois a AD, impossibilitaram isso. O que levou ao aparecimento do PRD, mas como o Sr. Geraldiano nunca quis assumir a liderança efetiva do PRD e não andou pelo país inteiro a vender o partido, ele desapareceu. Bom, isso é a minha interpretação. Bom, mas não há dúvida nenhuma que, aos poucos, os Presidentes da República têm vindo a renunciar, na prática, ao exercício de funções que a Constituição lhes permitiria exercer.